Após o Congresso Nacional avançar contra o governo e avançar contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso mostrou as garras, porque estão querendo tirar as emendas deles. O Executivo e o Judiciário resolveram costurar um acordo. Um acordo para tentar resolver esse impasse sobre as emendas parlamentares. Briga não. Integrantes do Planalto já se reuniram para traçar uma estratégia e viabilizar o pagamento das verbas. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, deve se reunir nos próximos dias com representantes e líderes partidários para liberar as emendas. Até o momento, o governo já destinou 15,5 bilhões de reais para as verbas parlamentares. E segundo o jornal Folha de São Paulo, congressistas aliados ao governo e que lideram comissões foram os que mais empenharam as emendas. Diogo da Luz, quer dizer que é bater o pé que aí resolve? Eu espero que seja tudo dentro da mais absoluta transparência, constitucionalidade e legalidade. Porque eu não consigo entender esses parlamentares reclamarem de algumas atitudes do STF que está pedindo o cumprimento da Constituição, a transparência. Como eles podem fazer um orçamento onde eles próprios exigem, melhor dizendo, a transparência do Executivo, que é quem deve, como diz o nome, executar o orçamento, mas reservam para si uma boa parte dele, que cada parlamentar pode decidir a seu bel prazer para onde mandar, sem que a gente saiba como está sendo usado esse dinheiro, pelo menos que estivesse discutindo o que aí sim seria bom para a população, que esse dinheiro que foi produzido e recolhido através de impostos nas cidades, tivesse ficado nas cidades e não fosse até o Planalto Central para passar pelas mãos deles e depois ser devolvido como uma benesse política que vai ter uma gratidão na campanha eleitoral de 2026. Ou, de repente, se não aparecer no palanque de 2026, é porque as razões são mais escusas ainda. Não tem sentido um parlamentar defender qualquer tipo de emenda que não seja absolutamente transparente. E, na minha opinião, nem emenda deveria existir. Muito mais essas secretas, escondidas, PIX, etc., que a gente não sabe o que é. Já vimos, citaram ontem aqui na Jovem Pan, que houve mais tratamentos dentários em uma certa cidade com o uso desse dinheiro do que bocas haviam na cidade. É inacreditável uma coisa dessa, gente. Agora, Deise Ciocari, se essas emendas PIX, as emendas de comissão, elas são inconstitucionais, porque elas violam o princípio da publicidade, da transparência, da impessoalidade, da moralidade administrativa, e o Supremo, em boa hora, resolveu afastá-las. Que tipo de negociação pode existir? O Supremo vai voltar atrás? Ou seja, não deveria, não é? Capês, mas eu acredito que vai voltar, sim. É uma pena, eu concordo com tudo que o Diogo falou aqui, mas é uma pena que os debates que acontecem com eficiência dentro do Congresso Nacional, eles sempre são para beneficiar a eles próprios, né? Nunca é para tratar de novo, vou reiterar o meu ponto, porque eu acho uma excrescência a gente falar de reforma tributária e não falar de administrativa, ou trazer outras questões aqui para o país. A gente está discutindo benefícios para os parlamentares. Essa emenda PIX, ela é uma das maiores excrescências da política, junto com a emenda da reeleição, acho que essa é uma das maiores excrescências da política desde a abertura democrática, né? Mas o que deve acontecer agora é que o STF ele deve voltar um pouco atrás, mas aí eu acho que o Palácio do Planalto ele perde uma chance de ouro de trazer de novo a agenda para o Executivo, porque acho que desde o Eduardo Cunha ali, mas ganhou um pouco mais de força no último governo, a agenda do Executivo ela se transferiu totalmente para o Legislativo. Essa era uma oportunidade, essa discussão da liberação das emendas era uma oportunidade para o Executivo fazer o que deveria ter feito no dia 1 de governo, dizer, olha, quem determina aqui sou eu, quem executa sou eu. Mas me parece que o governo do presidente Lula, o governo Lula 3, está de novo administrando essa história com medo do Congresso Nacional. Então, acho que perdemos todos, essas emendas elas vão voltar para o que eram antes, porque o que importa agora são as eleições municipais e as sucessões. Mas acho que o tema central no meio disso tudo agora é a oportunidade que o Executivo perde de trazer a agenda de novo para cima. Diego Tavares. Capês, eu vou um pouco na contramão do que disse a Deise aqui. Eu acho que o Supremo não vai voltar atrás. Eu acho que essa negociação envolve aquilo que é chamado de modulação dos efeitos da decisão.
Porque o Supremo declarou inconstitucional a questão das emendas PIX. E quando o Supremo declara que algo é inconstitucional, essa inconstitucionalidade ela retroage até a origem. Então, em tese, declarando as emendas PIX inconstitucionais, o Supremo deveria determinar que as prefeituras que receberam essas emendas devolvessem o dinheiro à União. Isso causaria um caos orçamentário no Brasil, enfim, a curto prazo. Eu acho que o que está sendo discutido agora é até onde as emendas PIX produzirão seus efeitos, para depois sim a inconstitucionalidade passar a vigorar e esse tipo de emenda, como a Deise disse muito bem aqui, é uma excrescência, deixe de fato de existir. Eu acho que o que deve estar sendo negociado é que as emendas que já estão empenhadas, que já estão programadas, serão pagas e, a partir de então, as emendas PIX deixam de ser operadas, como deve ser, como você colocou muito bem aqui, elas violam o princípio da publicidade, não existe transparência a respeito do uso e, claro, bem por isso motivam aí dezenas de escândalos de corrupção que nós já repercutimos aqui na Jovem Pan. Guilherme Mendes. Professor Capês, o Diego foi ao ponto, é o popular efeito ex-tunc e efeito ex-nunc. Até pediria para o senhor, como professor de direito, que explicasse o que o Diego colocou como aula de juridicamente, aula de cursinho, a diferença do efeito ex-tunc e ex-nunc, porque é o que o Supremo vai fazer. Ex-nunc... Daqui para frente só. Ex-nunc... A decisão não retroage, dali para frente. Que é o que provavelmente o Supremo vai fazer. A decisão alcança os fatos anteriores. Tem uma dica de cursinho. Ex-nunc não retroage. Ex-tunc troage. Exatamente. Que é o que o Diego bem colocou. Provavelmente o Supremo vai... Esse acordo que estão se colocando é determinar que daqui para frente não vai mais se aceitar emenda PIX. O que foi já destinado para trás vai ser cumprido, até porque esse dinheiro, em parte, já está nos municípios e vai seguir. De modo que eu fiquei muito feliz que vocês não criticaram o Supremo Tribunal Federal aqui, porque, de fato, o Supremo agora fez valer o que diz a Constituição. Quem não vinha cumprindo era o Executivo e o Legislativo. O Supremo Tribunal Federal fez um grande serviço à população brasileira quando disse, olha, a coisa está muito bagunçada. Vamos pisar no freio, para o carro e vamos começar de novo. Porque da forma como vocês vinham conduzindo o orçamento da União, lá atrás com orçamento secreto, agora com emenda PIX, isso é uma imoralidade, é uma indecência. Vamos parar, o que foi, já foi. Daqui para frente vai ser diferente. E acho que esse é o acordo, né? Se é que se dá de falar em acordo entre judiciário e legislativo, que não é bem esse o termo. O que talvez vai ter uma orientação de que, se for feito da mesma maneira, vai ser declarado inconstitucional daqui para frente, da forma como já foi. Muito bem, nós estamos aguardando o Luca Bassani, vai entrar a qualquer momento, não temos ele ainda no ponto, né, produção? Vamos continuar aqui, ainda debatendo um pouco mais essa questão. Quero cumprimentar hoje também, já comentei, o Paulo Gatti, o Fernando José da Costa e também um beijo para a doutora Ana Lúcia, delegada de polícia titular do 78DP. Muito bem, a questão que se coloca então é a seguinte, o governo precisa de alguma maneira cortar gastos, isso ele vai ter que fazer de alguma maneira. Como fazer isso sem brigar com o Congresso Nacional? Porque mexe nas emendas, eles explodem. Como fazer isso de uma maneira racional, sem que se gaste? Bom, são 15 bilhões, é dinheiro. Em outras áreas, como saúde, infraestrutura, fazem diferença. Se você fosse o presidente, como é que você conseguiria aí convencer esses deputados gulosos que querem suas emendas? Tentaria, antes de mais nada, Capês, buscar a coerência, mostrando, olha, eu estou cortando primeiro nas minhas despesas. Elas não são muitas, não vão resolver o caso. Mas se o chefe do executivo der o exemplo, fica muito mais fácil de pedir para os seus auxiliares. E logo em seguida, exigir dos seus auxiliares diretos que também cortassem nas viagens de avião, uma série de coisas assim. Não é isso que vai resolver? Não. Não tem nada que pontualmente vai resolver. É uma série de pequenas coisas. É assim que se faz o orçamento bem feito. E alguns pontos graúdos que precisaria mexer. Por exemplo, o projeto Mover, que foi aprovado há pouco, enviado pelo governo federal e que usaram aquela tal da taxação das brusinhas como disfarce, que colocaram junto desse projeto, que ele foi aprovado, e quase ninguém falou disso, para dar 19 bilhões de reais para as montadoras de automóveis fazerem aquilo que elas já tinham se proposto a fazer. No fundo, é um dos piores subsídios que tem. Imagina, desde que se instalou aqui a indústria automobilística, a gente fica dando mesada para eles fazerem o que eles se propuseram a fazer, que é carros cada vez um pouquinho melhores. Porque se não fizerem cada vez um pouquinho mais melhores, mais econômicos, menos poluentes, eles não vão vender, eles sabem disso. Não precisam de incentivo para isso. E se precisam,
melhor até que fechem suas fábricas, porque estão sendo extremamente incompetentes. Então, tem alguns pontos maiores a mexer e um monte de pontos menores que precisam ser mexidos e aí consegue atingir a economia necessária. Ô, Diego Tavares, mas não seria o momento também de a venda de ativos, pegar essas empresas que são deficitárias, que são cabides de emprego, que há muita pressão para colocar paniguados, indicados, e já privatizar? Você se livra de uma despesa, tem uma aceleração no desenvolvimento econômico daquela empresa, porque o setor privado vai tocá-la melhor, geri-la melhor, e ao mesmo tempo tem um recurso vindo da venda desse ativo. Se estamos precisando reequilibrar as contas, não seria o momento de iniciar as privatizações? Mas sem dúvida alguma, Capês. Uma pena que não esteja no DNA desse nosso governo federal a questão das privatizações. Eu sei que você, assim como eu, é um grande fã de Milton Friedman e eu gosto sempre de trazer aquela frase dele aqui na mesa da linha de frente. Se você der o deserto do Saara para que o Estado o administre, em 5 anos provavelmente faltará areia. E esse é o caso de muitas das nossas empresas estatais que não funcionam em atendimento ao interesse público, não funcionam com a melhor produtividade, buscando a produtividade mais eficiente. Funcionam como cabides de emprego, funcionam para abrigar ali aliados políticos que precisam de um carguinho para se manter fazendo política e, quando chegam as eleições, ajudarem na eleição dos quadros de determinado segmento da política. Então, de fato, privatizações nesse momento seria uma das medidas que favoreceria a resolução desse nosso grave problema fiscal. Mas eu acho que, em relação à pergunta que você fez para o Diogo, do relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, eu acredito que falta também hoje ao presidente Lula um pouco daquilo que ele tinha no governo Lula 1 e Lula 2, inclusive algo pelo qual ele é lembrado. Ele era um grande articulador político. Ainda deve ser. A questão é que hoje o Lula não exerce mais essa articulação. O Lula cercou-se de pessoas que praticamente o blindam. Os deputados reclamam que não conseguem chegar na figura do presidente, quando antigamente o Lula tinha reuniões semanais com as bancadas, com os líderes no Congresso. Então, eu acho que o Lula delegou muito a questão da articulação direta com os parlamentares. Isso, até de certa forma, tornou muito difícil a vida do ministro Alexandre Padilha, que também é sempre bom lembrar, nós temos um ministério dedicado somente a essa função, a função de fazer um estreitamento entre o relacionamento do Executivo e do Legislativo, mas que não tem conseguido alcançar os seus objetivos. Bem por isso a sociedade paga a conta, tendo que destinar esse volume bilionário de emendas para que o governo construa ali um mínimo de governabilidade, que mesmo destinando esse valor não está conseguindo construir. Então, eu daria, além da dica da privatização, muitas outras dicas de caráter econômico, mas eu acho que, em essência, falta um pouco de contato direto do presidente com os parlamentares na construção das pautas, que são as pautas que o governo apresenta ao Congresso. Guilherme Mendes, se o governo está gastando muito, quando eu não falo esse governo ou aquele, um governo está gastando muito. Se ele gasta muito, ele tem muita despesa. No momento que ele vende, ele fica um Estado menor, mais leve, ele tem menos despesa com servidores, com mordomias dos cargos de alta direção, tem menos despesas da má gestão que é feita, não corre risco de corrupção nem desvios, porque aquilo que o poder público gera, ele gera mal. Isso é uma máxima difícil de ser contestada. Você não acha que, mesmo sendo um governo de esquerda, com uma linha geral de gestão, não seria importante iniciar privatizações? Capês, é difícil você encontrar exemplos de êxito de privatização quando a gente analisa o Brasil. E também, de mais a mais, o que teria a ser privatizado que fosse melhorar a qualidade dos serviços públicos? Nós vamos citar aqui o exemplo do celular. É bobagem, telefonia celular do Brasil, a de pior qualidade e a mais cara do mundo. É isso que acontece. Esse é o exemplo. Agora, comparar na época da Telesp com hoje, aí é diferente. Chegar nesse ponto. O que nós temos que comparar são momentos históricos iguais. Análise anacrônica é uma bobagem. A questão é como é a telefonia móvel hoje no Brasil. É péssimo. É péssima. Porque foi muito mal feita a privatização. A culpa é do Estado também? Nós privatizamos. A culpa é do Estado também? A poucas empresas que tinham as suas amizades. Pensei que você ia falar que a culpa é do governo. O Luca vai. De certa forma é. Nós vamos voltar a esse debate daqui a pouco.
Parece que o Guilherme sugere a estatização da... Não, claro que não, claro que não. Que não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Deu certo a popularização, isso ok. Agora, em termos de qualidade, tecnologia e preço, uma das piores do mundo. É só abrir mais o mercado. Uma das tem que piores do privatizar mundo. ainda mais. Não, vamos estatizar, então, a produção de automóveis. Agora, aí vai ser boa. Não, olha aí, os carros brasileiros também, Diogo, você lembrou bem, se tirar o subsídio, não sobra uma montadora aqui. É claro. Agora, o problema é do governo? Se mete em tudo. O governo que se mete? Não esse ou aquele, o Estado brasileiro se mete. E as montadoras também não são competentes, essa é a realidade. Essa é a realidade. Se o governo tirar o subsídio, não fica uma no Brasil.